Olá, respondedores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Chamada de Emergência, comigo, Eduardo Moritz. E esse momento inicial é importante lembrá-los de acionar as notificações do nosso canal. Entra ali e se inscreva no nosso canal. Seja um seguidor do podcast Chamada de Emergência. É lá que você fica sabendo as próximas entrevistas e todos os outros detalhes. Também nas nossas redes sociais. Inclusive é lá que você pode interagir conosco, mandar suas perguntas e dúvidas. Inclusive sugestões de próximas entrevistas. Então, seja nosso seguidor, seja nosso parceiro, se inscreva lá. E no dia de hoje, um episódio bastante interessante. Vamos falar de um tema diretamente ligado às emergências, a parte financeira das emergências, que é curiosidade aí para muita gente. Vamos falar desse mundo, um pouco do mundo dos seguros e principalmente do mundo da regulação. E para falar sobre esse tema, discorrer com muita propriedade, aquele que já tem muitos e muitos anos nesse mercado de regulação, talvez um dos mais influentes ou importantes ou reconhecidos no mercado de regulação, está aqui conosco hoje, Jair Wagner. Seja bem-vindo, seu Jair. Que satisfação tê-lo aqui conosco. Queremos, no dia de hoje, então, abordar um pouco um pouquinho da sua experiência, que é bastante larga, né, seu Jair? Boa tarde, Eduardo. Eu agradeço, inclusive, essa oportunidade e, realmente, são muitos anos aí de experiência nesse mercado. Então, vamos começar por aí, então. Quando que o senhor entrou nesse mercado? Da onde veio o senhor chegou até aqui, mas onde é que começou essa história? Essa história começou em 1984. Foi quando eu ingressei no mercado de seguros, atuando numa corretora de Recife. Essa corretora, não sei por qual razão, ficou pouco tempo no mercado. Dali eu saí, ingressei em outra corretora, que é uma corretora hoje muito forte no mercado, que na ocasião, inclusive, estava iniciando as operações como corretora. Eu cheguei a trabalhar ajudando a abrir a filial de Curitiba. E foram 5 anos atuando como corretor, atendendo e regulando sinistros de transportes, que era uma corretora, na época, especializada em seguro de transportes, né? E eu era um vistorador, então, trabalhando 24 horas, atendendo e regulando sinistros de transporte. Foram 5 anos ali. Dali saí, fui trabalhar na Bamerindos Seguros, que foi uma referência para o mercado. Trabalhei 3 anos, uma experiência assim inesquecível. E dali as coisas foram embalando, né? Do Bamerindos saí, ali eu consegui unir o conhecimento de campo, já tinha o conhecimento e a experiência comercial, e agreguei mais o conhecimento técnico, que era onde justamente eu fazia análise dos processos, fazia a regulação do processo, né, de acordo com as condições da pólice de cada cliente, que tinha cobertura, o que não tinha, e mandava o processo para pagamento. Então, assim, hoje eu me sinto orgulhoso, porque eu sei que no mercado, talvez eu seja um dos poucos profissionais que conseguiu unir o conhecimento operacional, atendimento, regulação de sinistro em estrada, a parte comercial, né, que foi o período que passei na corretora, e mais a experiência dentro da seguradora, que realmente você fecha o círculo do processo, atendimento, regulação e liquidação. Então, isso fez com que, trabalhando na seguradora, eu tomasse conhecimento da necessidade que o mercado, né, tinha de mais empresas para atuar nesse segmento. Porque o que tinha na época eram poucas e bastante falhas, né? Não que hoje não seja falha em algumas operações, mas na época também era. E ali que surgiu a oportunidade de eu montar a Wagner Reguladora, que ocorreu em outubro de 1994. E é lá que o senhor está hoje, então, é o CEO, né, o diretor-presidente da Wagner Reguladora. Reguladora. Certo. E você poderia começar, seu Jair, falando para os nossos, então, seguidores, o que é
a regulação? A regulação é um processo que você inicia a partir do momento que você é acionado pelo segurado, né, de um acidente que ocorreu, seja um tombamento, colisão, que impediu aquele veículo de carga de seguir viagem. Nesse momento você é acionado, a gente manda o vistorador mais próximo para dar o atendimento, fazer o resgate, tomar todas as providências que são necessárias, né, desde contratação de serviços, vigilância, guincho, guindaste, chapas, tudo que precisa, cabe a você, a tua reguladora, tomar essas ações. Pagamentos praticamente à vista, todos os serviços de SOS, pagamento à vista. E, na sequência, você segue acompanhando a entrega da mercadoria para o cliente, seja ele o embarcador ou destinatário. Durante o atendimento, isso é um procedimento que você já define com o próprio corretor, com o próprio segurado. E depois você manda um vistorador para acompanhar, fazer toda a triagem daquela mercadoria, né? Muitas vezes você atende em uma região e a mercadoria ela é destinada para um outro estado, uma outra região. Pode acontecer ter mercadorias para vários municípios, por exemplo, e no atendimento você envolve um vistorador. Mas na regulação em si, pode envolver 2, 3, dependendo da quantidade de mercadoria, né? Se for uma mercadoria, uma carga fracionada, por exemplo, aí você pode envolver vários vistoradores. Cada um faz o levantamento na sua região. E é um processo interessante, porque ali você vai levantar o que está bom, se o cliente consegue agregar, integrar um estoque dele, a mercadoria boa, e o que for, que tiver avaria, se ele puder aproveitar, você negocia um desconto. Se o cliente não tiver interesse, você faz o inventário, recolhe aquela mercadoria para a seguradora, que depois passa por um processo de cotação e venda como salvados, que é um valor, uma receita que vai reduzir o valor do prejuízo, né? Então, assim, é um trabalho bem dinâmico. Fechando essa etapa, essa apuração dessa regulação em campo, aí você tem internamente o processo de revisão do processo e a regulação interna, que é a regulação técnica, que é onde você vai analisar todos os prejuízos que se apurou de acordo com as condições da pólice de cada cliente. E já manda um processo já definido para a seguradora, dizendo e mostrando o que tem que ser pago, qual o valor que tem que ser indenizado para o segurado, englobando todos os clientes envolvidos naquele embarque. Então vamos lá, é um pouco diferente então, que todo mundo está mais habituado com o seu seguro de auto, né? Então, quando normalmente tem uma colisão, algum problema, a gente liga para um 0800, alguma coisa, e liga direto para a companhia. O seu caso, então, a regulação ela entra no momento que um transporte, então, um veículo, um caminhão, né, está transportando lá produto químico, vamos pensar assim, focar no produto químico aqui. Está transportando lá etanol, gasolina, ou seja lá outro químico, né? Uhum. Então ele tem um problema, ele aciona a companhia e a companhia aciona a regulação ou o usuário ele aciona direto a regulação? Como é que funciona? Hoje, até para dar mais velocidade no processo, né? Para dar uma pronta resposta realmente rápida, o acionamento geralmente já cai direto no nosso 0800. A própria seguradora, quando ela fecha um seguro com um corretor, ela já autoriza que o 0800 da Wagner, por exemplo, seja indicado na pólice, para evitar cotovelo, evitar demora no acionamento e, consequentemente, no atendimento. Então, o acionamento já vai direto na reguladora. A reguladora. Então, tem esse problema, aciona a reguladora. A gente poderia dizer assim que seria os olhos da companhia no sinistro? Estaria certo essa frase? Não? Sem dúvida. Hoje, o trabalho da regulação do vistorador lá na estrada, ele é visto não como um trabalho da Wagner, propriamente dito, ele é visto como o trabalho do perito da seguradora. Os clientes, as pessoas envolvidas no processo, eles verem o representante, que é o nosso colaborador direto, como um representante direto da seguradora. Então, tudo aquilo que a gente faz de bom, de certo, ele vai refletir a favor. Se fizer alguma coisa errada, vai refletir de forma negativa a imagem da seguradora também. E aí que entra, então, é por esse detalhe que às vezes, o senhor falou aqui uma coisa, né? Ver se a carga pode ser destinada à origem, né? Retornar à origem, ou segue destino, né? Então, isso depende muito do tipo de mercadoria, depende muito do cliente.
e também da condição do frete, se é frete CIF ou FOB, né? Então, sempre tem que interagir com o segurado e corretor para tomar essas decisões. E que aí entra esse mercado, nessa história que entra o tal dos salvados, né? Que é o senhor recuperou, a reguladora recuperou uma carga e tem que dar um destino, que pode ser vendido ou incorporado ao estoque do cliente, né? Certo. Ou, às vezes, até destinar para descarte, destruição, principalmente se for produto que esteja contaminado, né? Aí, sem dúvida, é descarte e de forma ambientalmente correta. Você não pode destinar hoje um produto para descarte em qualquer local, em qualquer empresa que não seja homologada pelos órgãos ambientais. Então, isso tudo são ações e providências que você tem que tomar com segurança, né? Hoje, uma reguladora ela tem que estar muito bem preparada, tem que conhecer muito bem de leis, procedimentos, para fazer a coisa acontecer de forma correta. Porque depois de feito errado, para corrigir é difícil. E aí que entra muito a história, né, desse mercado, que é confiança, né, transparência, honestidade mesmo, né, porque você está lá com a carga, depende do teu laudo, vai ser feito diferentes coisas com a carga, né, por isso a importância desse negócio da transparência realmente do que está acontecendo, né, seu Jair? Sem dúvida. Eu, profissionalmente falando, a Wagner cresceu graças ao processo transparente, desde o início, né? A idoneidade, o comprometimento com o trabalho que a gente faz. Cada trabalho que a gente executa, eu sempre falo para os meus funcionários, para os meus colaboradores, faça e atua como se aquilo fosse teu, como se aquele patrimônio, aquele bem fosse teu, né? De que forma que você iria agir? Faça igual. É só assim que você consegue fazer um bom trabalho e o mercado enxerga, o mercado vê isso, né? A Wagner cresceu porque eu fui feliz em focar o nosso trabalho, o nosso processo, somente no atendimento e regulação de sinistros de transportes. E fui convidado para atuar em outros ramos, mas eu preferi me especializar. E hoje eu diria que acho que a Wagner é uma das poucas empresas que se especializou nesse segmento. Tanto transporte nacional como internacional, também no transporte rodoviário. Então, falando um pouquinho da Wagner, da sua experiência mais fina, vamos dizer assim, a Wagner atua hoje nesse setor, então quem que pode ser regulado? São os transportes via rodoviário, são os caminhões, ferroviário também? Também atuamos. Indústria... O seguro-transporte ele engloba tanto o transportador rodoviário quanto os embarcadores também, né? Porque tem apólices hoje que é atendido pelo embarcador. Então o senhor pode atender tanto o embarcador, o transporte e até o receptor da carga ou não? Normalmente só o embarcador e o transporte, né? O embarcador e o transportador. Porque daí das mais variadas cargas, tudo que é transportado aí, o que seriam transportados lá, que o senhor regula Cara, hoje? tudo que se imagina, desde animais, ração, vestuários, perfumaria, chapa de madeira, chapa de aço, produtos químicos, combustíveis, né? Tudo que você vê circulando no mercado que é transportado por algum veículo, seja grande ou pequeno, nós atuamos. Cargas que podem valer 50 mil, como cargas que podem valer 10, 20 milhões de reais. Despesas de atendimento em processo que você pode gastar num atendimento de regulação 5, 10 mil, mas já tivemos operações de custar mais de 200 mil reais. Então, assim, cada caso é um caso. E tudo que se imagina de produto, mercadoria, bens de consumo, a gente atende. Perfeito. O senhor estava explicando agora essa parte da regulação técnica e da regulação... Tem algumas partes ou diferenças, né? O que o senhor poderia explicar melhor essa parte? A regulação em si é aquela onde se faz a apuração dos danos de uma carga sinistrada, né? Você juntar toda a documentação, conferir se os valores do prejuízo que o cliente está apresentando confere com o que está na nota fiscal, apurar ali a causa, a natureza e extensão dos danos, que são 3 fatores importantes no processo de regulação, né? E eu digo que essa é a apuração de campo, onde se faz o levantamento do prejuízo que aquele acidente gerou. E depois a regulação técnica, que é a regulação de mesa, é onde você
estando com o processo completo que você vai mandar para a seguradora, você faz uma análise para ver se está realmente correto e checa e analisa pelas condições que a pólice tem, né? E a pólice seguro, mesmo sendo de transporte, ela pode mudar de um cliente para outro. Dependendo do tipo de mercadoria, um cliente pode ter coberturas adicionais que outro transportador não tem. Então, assim, uma pólice ela não é igual. Pode ter N transportadores ou N embarcadores, mas as condições, as coberturas podem ser variáveis. Então, essa seria uma regulação técnica, que é você, às vezes, tem mercadorias excluídas, né? Então, você tem que estar muito atento. Se a pólice diz que cigarro é excluído, você não pode considerar o prejuízo do cigarro. Se perfumaria é um item excluído, você tem que desconsiderar. Então, a regulação técnica é muito crítico e tem que ter muita atenção para não cometer erro, porque se você apurar errado, pode induzir a seguradora a fazer uma indenização errada também. E daí tudo isso finaliza com a liquidação do sinistro. Liquidação do processo. Né? E hoje o processo da VAR é um processo interessante, porque alguns anos atrás, de uma forma simples, a gente começou a entrar no processo de cotação de salvados, que era algo que antigamente só a seguradora trabalhava. Só que sempre teve assim, muito desvio de conduta de armazenadores. Você resgatava, né? Algumas empresas resgatavam 100%, mas só armazenava 50%, 60%. E a seguradora pagava o preço muito alto por isso. E sempre um custo alto de armazenamento, descarga, depois vendia, tinha que carregar mais um custo. A gente começou apoiando os segurados, os corretores, fazendo cotações, assim, jogo rápido, para ver quanto se conseguiria para aquele lote, e isso acabou dando resultado. Porque geralmente o salvado você já vai oferecer para quem trabalha com aquele tipo de produto. Né? Nós hoje temos assim, uma análise jurídica do nosso processo de cotação e venda que amarra, blinda e protege. Não só a Wagner, como os clientes segurados e também a seguradora. E quando a gente manda o processo para a seguradora, fizemos a cotação, conseguimos dar 3 propostas, as melhores 3 propostas, nós levamos ao conhecimento da companhia, para ver se ela está de acordo, se ela aceita. Junto com as propostas, a gente já manda as fotos da mercadoria, assim, bem ilustradas, para ela ter noção exatamente quais os danos, quais as condições daquele lote. Então, assim, a companhia deu de acordo, ainda a gente leva todo o processo de volta para o corretor e segurado, também pedindo a análise dele e o de acordo dele, assim como a seguradora fez. Porque muitas vezes pode acontecer do sinistro por alguma particularidade não ter cobertura técnica. Então, assim, se você leva ao conhecimento do segurado e corretor, pega o de acordo, e quando o segurado dá o de acordo, ele já dá passando os dados bancários para depósito. Então, assim, o dinheiro não entra na conta da Wagner em hipótese alguma. Ou vai para a conta do segurado, ou vai para a conta da companhia. E aí, você já deduz esse valor do processo de indenização. Então, assim, o processo já vai enxuto para a seguradora. Ela não precisa se preocupar com armazenamento e controle de salvados, que geralmente, antigamente, lotes inteiros se perdiam no tempo. Às vezes, esquecimento de alguém lá da companhia cotar, passava batido, quando lembrava, ia ver o processo, a mercadoria não existia mais, hoje já tinha um prazo de validade vencida, no caso de alimentos, né? Então, assim, esse processo de cotação e venda de salvados, fomos nós que iniciamos e hoje é uma prática comum no mercado. E nós estamos muito fortes nesse processo, inclusive fazendo cotação e venda de lotes de salvados que não é a Wagner que atende, que são as nossas congêneres que atendem, mas que a companhia confia em nós, e mesmo que paralelamente ao que a outra reguladora já cotou, a gente cota também. E geralmente a gente ganha. Ganha porque a gente trabalha firme e forte nesse processo. E para a companhia e para o segurado isso é bom, porque o crédito já entra direto na conta do segurado. Seja ele transportador ou embarcador, ele vai autorizar, vai passar os dados e já entra na conta dele, antes mesmo do processo ir para a seguradora. Porque geralmente, depois que a gente encerra e fecha e manda o processo para a companhia, ainda tem mais um tempo para a companhia analisar e liquidar. Mas o cliente já está trabalhando com o dinheiro. E não corre mais aquele risco de haver perdas de lotes de salvado, às vezes com valores bem expressivos, por falta de controle. Que várias vezes dá para recuperar uma boa parte da carga, né?
Na maioria das vezes. Tá? Por isso que hoje o acionamento rápido, e as companhias entendem isso, é melhor acionar direto a reguladora do que o próprio transportador, porque às vezes esse cotovelo pode demorar 1, 2, já teve casos de demorar mais de um dia para acionar. Então, às vezes, esse tempo já é o suficiente para essa carga ter sido saqueada. De repente, dependendo do tipo de mercadoria, uma chuva já termina de comprometer. Então, assim, a pronta resposta ela tem que ser imediata. Nós temos como procedimento, a partir do momento que nós somos acionados, independe se o vistoriador está 2, 3 horas do local do acidente, nós já começamos a trabalhar internamente, já colocando segurança, vigilância, orientando já o motorista a ir protegendo a carga. Então, são orientações que ajudam a reduzir os prejuízos de um sinistro. O senhor citou aqui que, às vezes, uma apólice é diferente de outra, né? Qual que é, na sua ideia, a importância de um bom corretor nessa parte de apólices no transporte? Rapaz, eu como regulador já apanhei muito pelo fato de um seguro ser mal vendido. Porque não basta apenas você ser um corretor. Assim como não basta você ser um regulador e não conhecer da operação. Né? Como eu falei já no início, eu trabalhei muito tempo atendendo sinistro na estrada, trabalhei como corretor, trabalhei em segurador, então eu conheço todo o processo. Mas eu já sofri muito, a Wagner sofreu muito, porque às vezes o corretor que desconhece na íntegra as condições de um seguro de transporte ou a necessidade daquele cliente, daquele segurado, de ter uma cobertura, de repente, adicional, que não é comum de mercado, mas se ele conversar, negociar com a seguradora, ele vai conseguir e vai atender a necessidade do cliente. Porque muitas vezes o segurado, quando ele faz o seguro, ele acredita que tudo está coberto. E isso é um pecado, porque a gente não pode entrar no mérito, né, para o segurado e criticar, tua apólice não está correta, isso, aquilo. A gente pode até alertar o corretor, que o cliente precisa de uma revisão, precisa de coberturas que realmente atendam a necessidade dele. E aí é a questão assim como eu me profissionalizei na minha operação, que é atendimento e regulação, o corretor ele tem que se profissionalizar também. Não adianta o cara querer vender todo e qualquer tipo de seguro se ele não domina 100% cada carteira, cada segmento, né? Porque o seguro estamos falando de transporte, mas tem seguro de automóvel, de residência, empresarial, vida, N tipos de seguro. Então, assim, é importante, muito importante, que o corretor se especialize também, que ele conheça a fundo, mais do que ninguém, principalmente o que cada cliente dele transporta. Quais os tipos de avarias que estão sujeitos, né? Porque tem mercadoria que precisa ter cobertura adicional, de quebra, de molhadura, porque não cabe para aquele tipo de produto. Mas tem outros que sim. E aí cabe ao corretor chegar para o cliente dele, conhecer o que ele transporta, quais tipos de problemas que ele já teve nos últimos, 12 meses. Em cima disso, fazer um trabalho e uma proposta que atenda os interesses do cliente. Muita gente ainda pensa que contratar um seguro é uma coisa distante, né? Vai lá e pega, fiz seguro. Mas existem muitas variáveis, né, seu Jair? E depois que você assinar uma apólice é uma coisa muito séria, né? Não adianta depois, na hora do sinistro, isso aqui não estava contemplado, ou qualquer coisa nesse sentido. Aí é tarde, né? Tarde. E assim, antigamente tinha muito seguro vendido no balcão dos bancos. Esse era o pior seguro comercializado. Porque quem trabalha dentro de um banco, né, salvo se realmente colocasse um profissional qualificado para fazer esse papel lá dentro do banco. Mas não. Era o caixa mesmo que te atendia ali, que vendia. Se precisava de um empréstimo, ele já conciliava ali uma venda de um seguro. Só que ele não conhece nada. Vende, de repente, aquilo que o cliente dele nunca vai poder usar. Então, essa venda de balcão nunca deu certo. E foi aí que entrou o papel do corretor, um papel que, no meu ponto de vista, é excepcional, né? A gente vê no mercado, inclusive, hoje, tem umas cooperativas, que é algo que eu não confio muito. Tá? Eu acho que seguro é algo muito sério. Você tem ali a tua vida, o teu patrimônio, a tua empresa, que pode quebrar ou se manter fortalecido se tiver um bom seguro contratado. Então, o bom seguro é uma boa seguradora e um bom corretor. Resumiu tudo, seu Jair.
É porque às vezes a gente está falando aqui no podcast, a gente fala muita coisa de atendimento, emergência, né? Falamos aqui sobre já, por exemplo, a parte de tanques, né? Tanques de armazenamento, grandes quantidades. E já citamos muitas coisas de atendimento à emergência, técnicas, questões de construção, mas é a primeira vez que a gente está abordando no podcast essa ligação da parte técnica da emergência ou da resposta com a parte financeira, que é de suma importância, né? Não adianta ir lá fazer uma resposta ao risco, né? Ao perigo, mas não estar ligado com a parte financeira, que o senhor acabou de falar aqui, respostas que chegam aí a 200, 300, até mais, né? Nós fomos falar aí de emergências com produtos químicos, né? Pega num solo, pega num rio, né? Nossa. Pode chegar a 1 milhão, né, seu Jair? 2 milhões? Não, 1 milhão ainda está sendo muito... Estou sendo... Muito camarada. Camarada. Porque pode, quando se envolve cargas poluentes, né, cargas classificadas pela ONU como produto perigoso, que não é só produto químico, né, é combustível e tudo mais, uma carga de 100 mil pode gerar um passivo ambiental e um custo operacional para resgate, limpeza, remediação e destinação de resíduos de 2, 3 milhões. Simplesmente. Então, assim, eu já vi situações participei de reunião com o corretor, onde o cliente dele tinha uma cobertura de 500 mil. Cara, aquilo me arrepiou. Eu ainda falei, vocês me desculpem, mas pelo potencial do seu cliente, pelo volume de caminhões que ele tem transitando no Brasil, no mínimo 3 milhões de reais, né? 5 milhões, porque 2 sinistros pode queimar essa verba. A gente torce para que isso não aconteça, né? É bom quando acontece um sinistro desse, você vai lá, você com 200, 300 mil, você resolve o problema. Mas isso é um achado. Hoje, quando se fala de produto ambiental, de sinistro ambiental, todo cuidado é pouco. E verbas baixas, pequenas, é um perigo. É um perigo porque não vai resolver o problema do cliente. Pode quebrar uma empresa. Então, só para clarificar um pouco para os nossos ouvintes e seguidores que não estão tão adaptados a essas nomenclaturas, então, basicamente, a empresa que vai fazer um seguro, ela escolhe lá uma verba máxima para gastar no momento desse sinistro. E aí algumas colocam muito baixa. Aí o sinistro é alto, o que acontece? Esse é uma preocupação, assim como você pode ter no teu seguro de automóvel, né? Um RCF, uma cobertura aí para 300 mil, que hoje é comum e é baixo demais. Você pode ter um sinistro de 1 milhão, 2 milhões, né? Que Deus o livre um dia você seja culpado de um acidente que envolveu aí um ônibus, uma van escolar, um carro com 4, 5 passageiros. Cara, o risco para uma indenização chegar aí a 2, 3 milhões é fácil. Então, mesmo para o automóvel, hoje, para o RCF, um limite de 300 mil é muito pouco. E é muito praticado. E quando você fala de cargas perigosas, né? Cargas que podem gerar um passivo ambiental gigante, nem se fala. Assim, você não pode medir valores, eu não posso pagar um prêmio muito caro. Pague o prêmio que for necessário, mas durma tranquilo. Que se acontecer alguma coisa, você vai ter um respaldo, né? E hoje as companhias que atuam nesse segmento são companhias sérias, que se o sinistro estiver dentro das condições da pólice, que é importante que o corretor trabalhe firme nesse quesito, dando a ele todos os direitos de cobertura que ele pode precisar, né? Ele nunca vai ter problema. Ele aciona uma empresa de emergência que vai lá, vai fazer tudo o que é preciso, dentro do que determina a lei, né? Você não pode agir de forma contrária, você tem que seguir o que a legislação determina e pronto. Sem risco. Só que assim, você não pode pensar em economia, em assuntos, em processos que podem causar grandes prejuízos. Então, só para nós finalizarmos, se você contratou lá esse prêmio máximo, né, de 500 mil e a tua emergência foi 1 milhão, você que vai ter que pagar na hora da emergência, vai ter que desembolsar isso. A companhia só vai ir até esse 500 mil. Confere isso? Isso. O valor da IS, a importância segurada, é o limite máximo de indenização. Então, se você tem uma IS de 500 e a operação toda
para poder resolver aquele problema, aquele passivo chegou a 1 milhão, o segurado vai ter que arcar com 500 mil. E a gente está falando de valor pequeno, a gente está sendo bem tranquilo aí nos números, mas pode ser números bem maiores, né? Que importante isso aí, né, seu Jair? E muita gente vai, que nem você falou, só pelo valor do prêmio, meu prêmio tá baixo, vou manter esse aqui. Mas calma aí, qual que é o teu valor segurado para esse prêmio, né? Então vale a pena, vamos investir mais, mas dormir seguro, como o senhor falou, que eu acho que é a frase chave desse negócio, né? Ter o valor correto para o teu risco, né? Isso é... Sem dúvida. E assim, nem sempre o barato é válido, né? Você vai contratar uma empresa de emergência que não tem uma estrutura, que não tem um conhecimento, que não tem uma equipe qualificada para ir lá e fazer um trabalho que realmente vai atender tudo aquilo que os órgãos ambientais, que a legislação exige. Você contrata alguém que é mais barato. O cara vai lá, faz um trabalho mal feito, isso pode custar o dobro só pelo fato de você ter poupado na hora de contratar alguém para ir te atender. Isso em qualquer segmento, né? Seja um ambiental, seja um seguro de carga fracionada, carga seca, em qualquer situação. O barato, às vezes, pode custar muito caro. Especialmente nesse setor, né? Que é diretamente ligado, né? O senhor conhece bastante esse mercado, o senhor está meio que ligado à parte de atendimento à emergência propriamente dita, né? Qual que é a sua experiência, que o senhor já vivenciou? Parece que essa é bem ligada a sua área com a área de resposta à emergência química, né? Eu poderia falar um pouquinho dessa sua conexão com esse mercado? Sim, desde que eu iniciei, né, a operação da Wagner reguladora lá em 94, na verdade antes até, quando eu já trabalhava na corretora, era sempre atendendo acidentes que ia de grãos, fertilizantes, roupas, tecidos e produtos químicos e combustíveis. Na ocasião, existiam poucas empresas que faziam atendimento emergencial. Na verdade, isso lá em 84, 85, nem se fazia esses atendimentos. Uma carga de gasolina, de diesel, se derramasse, ficava por lá mesmo. O tempo é que dava conta de fazer aquele produto se dispersar, né? E com o tempo isso foi mudando. Então, assim, desde então eu já vinha acompanhando todos os acidentes. No momento que começaram a surgir empresas de atendimento de emergência, mesmo nós atuando pelo seguro da carga, a gente acompanhava os procedimentos, dava suporte, inclusive, se precisasse, para a empresa de atendimento de emergência. A gente não tocava, não entrava, não interagia no processo, mas ficava acompanhando. Nós éramos os olhos da seguradora, então a gente, mesmo não atuando, a gente estava acompanhando, né? E a gente via a necessidade, via o quanto o pessoal demorava para chegar no local. Aquilo para nós era ruim, porque a gente não conseguia dar sequência no nosso trabalho sem que a empresa de emergência fosse fazer a parte dela primeiro. E com o tempo, o mercado foi pedindo, inclusive, para que a gente auxiliasse, buscando alternativas, outras empresas para atender essa emergência ambiental. E não sei se é do teu conhecimento, mas em 2012 eu cheguei a montar, inclusive, a WGRA, que era Wagner Gerenciamento de Risco Ambiental. Só que uma questão de desacordo, desentendimento com o sócio, acabei saindo da operação. Até para preservar o meu nome, o nome da Wagner, saí da operação. Mas não demorou muito tempo, a empresa que tem o monopólio, né, desse segmento do ambiental acabou adquirindo a WGRA também. E assim começou a briga novamente, né? Mercado, seguradoras, corretores, segurados, pedindo o que podia fazer para ajudar, até pelo tempo de mercado que eu tenho, né? Eu tenho seguradores que eu atendo há mais de 25 anos. Então, assim, eles tinham liberdade de chegar a ver o que eu podia fazer para ajudar, indicando outras empresas. Só que indicar a empresa é complicado. Nesse segmento ambiental é muito complicado, porque pode ter empresa que tem estrutura, mas não tem o conhecimento técnico, e não vai conseguir fazer um trabalho que atenda os quesitos aí ambientais, né? Então, você está indicando, de repente, pode se queimar com uma indicação errada. E assim o mercado está seguindo, cada vez mais precisando de mais empresas aí para poder
ter equilíbrio de valores, né? Competitividade mais sadia. Isso aí em todos os segmentos é necessário, né? Uma concorrência para poder equalizar os valores aí. Pelo que o senhor está falando, né, é justamente essa questão de quanto mais rápido a resposta. A gente sabe que as emergências ambientais, elas envolvem contaminação de solo, de água, então quanto mais rápido é essa resposta, mais barato fica no final da história, né? A questão de limpeza, destinação de resíduos, né? Então a gente acha que realmente quanto mais empresas, mais bem qualificadas no mercado para dar essa resposta. Hoje está entrando bastante legislações novas nesse sentido, né? Começou com Minas Gerais, que hoje tem tempo de resposta, né? Hoje a legislação a Minas Gerais foi precursora, surgiu se lançou na frente nessa questão de legislação, botando nos seus próprios decretos ali o tempo de resposta, né? Seja na região metropolitana da capital ou depois mais longe, tem seu tempo para chegar. E agora a gente já percebeu que está indo para São Paulo, Paraná, Santa Catarina, estão seguindo essa mesma linha, né? Eu acho que vem bem em encontro do que o senhor está falando, né? De responder rápido, chegar rápido, ter um dono da carga, porque às vezes, antigamente, lá na década de 90, né, ninguém aparecia, ou o motorista se sumia, né? Hoje é muito sério isso aí, né? Tem que ter o dono da carga, que eu digo no sentido de esse produto é meu, eu vou dar conta, vou limpar, né? E isso a gente vê que essa tá se tornando no Brasil, está indo nesse caminho, né? De ter essas responsabilidades e atuar rápido, né? Que vai beneficiar também, indiretamente ou até diretamente, o próprio segurado, né? O próprio que vai atender rápido vai custar mais barato, né? E esse que é um detalhe, né? Sem dúvida. Hoje, diferente do que era 15, 20 anos atrás, hoje, se você demorar para dar uma resposta, os órgãos ambientais já vêm atuando. A empresa que daria o atendimento vai atuar o transportador, pode atuar o embarcador e a seguradora. Então, assim, hoje a cobrança, a exigência é gigante. Então, você não pode vacilar. Você tem que realmente dar uma pronta resposta. Ser ágil, né? Eu, como regulador, eu sempre orientei, sempre que possível, esses casos de emergência. Por exemplo, teve uma situação, um caminhão de óleo diesel sofreu uma colisão traseira, só que não fomos nós que atendemos, mas depois nós fizemos a regulação técnica apenas desse processo. Esse processo veio para nós, para ver se os valores estavam coerentes, estava tudo correto, e uma outra empresa que fez o atendimento. Quando eu vi as fotos e o tamanho do prejuízo que teve, de toda a operação, que passou um pouquinho de R$1 milhão, eu falei, meu Deus, esse é um processo que, bem administrado, bem conduzido, bem atendido, não daria mais que 200 mil de custo. Eles mantiveram a carreta, que com a colisão traseira arrebentou a válvula dela, quebrou a válvula. Se eles tivessem desengatado, deixando a traseira erguida, teria vazado 10% só do diesel, ou puxado essa carreta com uma descida, né, um declive, para que a parte afetada ficasse no alto. Eles deixaram a carreta com a parte traseira inclinada no sentido contrário, ou seja, vazou 100% do produto. E aí imagina a remediação, a área que isso atingiu. Na época, muitos anos atrás, deu mais de R$1 milhão. E ali faltou bom senso de quem estava no processo de atendimento, de ter orientado o motorista a simplesmente, desengata, solta a frente da carreta para que a traseira fique suspensa. Teria vazado 10%, 20% no máximo, mas vazou 100%. Então, assim, isso tem muito hoje. Você ser rápido e mesmo à distância, você poder orientar ações que podem ajudar a reduzir o vazamento do produto, né, e o raio de contaminação. Porque se atingir a vegetação, aí é um problema sério, né? E você vai ter que limpar, vai ter que reconstituir toda a área e dar uma destinação de todo o material, todo o resíduo que você tira. E uma quantidade infinita dessa, acho que quase 30 mil litros de combustível, isso aí deu mais de 300 toneladas de resíduos depois. E esse é um ponto chave na história, né? O resíduo, né? Porque a gente sabe hoje quanto... Para a gente deixar assim bem claro, né? Quando você então causa um acidente, a obrigação pela legislação ambiental
é você tratar a área afetada para que volte ao estado antes do acidente, né? Então, tira o solo, coloca outro solo, ou limpa o rio, né, da melhor maneira possível. Então, assim, e isso que pode ser muito caro, né? Porque veja as palavras da legislação, né? Retomar o estado que era antes da emergência, né? E aí envolve essa parte de resíduo. E aí, foi o que o senhor falou, tem que mandar para uma destinação adequada, licenciada, que hoje vai cobrar por tonelada, né? 600, 700 reais a tonelada, né? Você imagine o que envolve isso removendo uma área gigante afetada, né? São muitos e muitos milhares de reais aí que, como o senhor falou, não se sabe. Cada caso é um caso, mas vai custar muito, né? Então, quanto mais rápido, mais que nem esse caso que o senhor citou, se tivesse feito alguma tratativa, né? Teria evitado um valor aí bastante expressivo, né? Sem dúvida. Quando acontece esses acidentes com produtos poluentes, né, químico ou combustível, outros produtos, né, tipo tinta, por exemplo, né, nós tivemos há muitos anos atrás, pela WGRA, um caso de tinta, que o caminhão colidiu contra uma rocha, lá no Espírito Santo. Foi uma pancada muito forte que estourou o baú, as latas de tinta atingiram a rocha uns 2, 3 metros de altura. Tivemos que lavar, escovar tudo aquilo. Desceu, pegou calçamento, tivemos que tirar os paralelepípedos, lavar, escovar, trocar o material que estava contaminado embaixo, areia, terra, pôr um material limpo, paralelepípedo límpido e deixar a rocha exatamente como estava. Então, assim, é muito trabalhoso, isso vai gerar um custo gigante, né? Então, eu sempre reforço, você tem empresa de transporte, você é um embarcador. Hoje tem embarcador que, para garantia dele, mesmo o transportador tendo um seguro, ele tem o dele também. Porque se a verba, se acontecer que Deus livre, é um acidente, que isso gere um custo muito alto, e após o transportador de repente tem um suporte, ele tem uma garantia extra dele, que é uma pólice própria, para também poder amparar esse tipo de operação. Porque você está sujeito a ter um sinistro, um prejuízo de grandes proporções. Agora eu queria falar um pouquinho com você, nosso seguidor. Tá gostando desse episódio? Com essa enciclopédia viva do mundo seguros, da regulação, o Jair Wagner? Não esquece, assina aí, segue o nosso canal, podcast Chamada de Emergência, clica nas notificações para receber as informações das próximas entrevistas. E, aproveitando esse momento, essa oportunidade, agradecer os nossos patrocinadores. Nesse momento, a Hazmat Group, uma empresa de treinamento e consultoria em produtos perigosos, onde eles fazem toda a parte de treinamento para a sua empresa para que não ocorram emergências, e se ocorrerem, os trabalhadores vão saber exatamente o que vão fazer. E também complementando com toda a parte documental, plano de atendimento à emergência, planos de gerenciamento de risco e tudo mais. Então, se você necessita de algo nessa área, contacte a Hazmat Group. E como eu trago aqui todo dia um novo detalhe, uma camisa, um souvenir interessante para mostrar para vocês, hoje eu estou vestindo aqui a camisa dos bombeiros do Chile, especificamente a 2ª Companhia de Bombeiros de Osorno, no sul do Chile, um presente dado pelo meu amigo Cristian Riquelme. Então, Cristian, um abraço, muitas graças por la polera. A 2ª Companhia, os bombeiros no Chile, eles são, na sua grande maioria, voluntários. Apenas, se eu não me engano, 2% dos bombeiros recebem salário. Na sua, então, 98%, algo assim, são totalmente voluntários. E que faz com que o Chile tenha uma quantidade gigantesca de bombeiros. Pequenas cidades de 40, 50 mil habitantes, tem lá 3, 4 companhias de bombeiros. Então faz parte da cultura do Chile, essa questão de servir, de ser bombeiro, é orgulhoso, é uma coisa que passa de pai para filho e chama bastante atenção, tenho bastante respeito, tenho muitos amigos bombeiros no Chile, inclusive em breve estaremos aí para mais treinamentos e que eu adoro realmente de ir lá para o Chile e trocar informações e tudo mais com aquele pessoal lá. Então,
Um abraço a todos os amigos do Chile. Abraço! Em breve estaremos aí, Bombeiros de Chile. Então, voltando, seu Jair, eu queria essa grande experiência que o senhor estava falando, já está aí quase há 40 anos nesse mercado, né? Deve ter visto muita coisa aí, né, seu Jair, acontecer. Tem alguns casos assim que vem na sua memória, coisas interessantes que aconteceram, coisas que valeria a pena a gente compartilhar aí, coisas que o senhor viu, grandes emergências, ou coisas que foram tratadas de uma forma assim diferente? Algum caso que vem na sua memória que poderia compartilhar com a gente? Rapaz, são tantas histórias, né, e tantas ocorrências que a gente atendeu. Uma delas eu citei que é essa da tinta, né, que isso me chamou a atenção, porque atingia assim, o paredão, né, a rocha, acho que até uns 3 metros de altura. Foi algo assim inusitado. E deu muito trabalho. Né? Parecia, não era tanto volume de mercadoria, mas o estrago, o impacto que isso provocou foi algo assim gigante. Né? E teve vários outros que no momento assim fica difícil de lembrar, mas eu garanto que dá para escrever um livro tremendo, contando assim história de que cada acidente pode ser o mesmo cliente, o mesmo tipo de mercadoria, mas um acidente é diferente do outro, né? Nunca vai ser igual, nunca. E a gente poderia... Essa função vocês chamam do regulador, né? Aquela pessoa que vai até o local, né? Ele tem que ter ali... O que ele faz em loco lá, assim? Ele tem que ir atrás de todos os recursos, fazer tudo isso, né? Ele tem que realmente resolver o sinistro ali, né? Com suporte, vocês têm o suporte aqui na matriz de vocês, mas ele lá em campo tem que dar todas as tratativas, né? É mais ou menos isso? Sim. O trabalho do historiador, ele está lá para constatar a veracidade dos fatos, né? Exatamente como que aconteceu, por que aconteceu, se houve terceiros envolvidos ou não, de quem foi a culpabilidade. E a partir do momento que a gente é acionado, cabe a nós tomar toda e qualquer ação lá no local. Hoje, por uma questão assim, de segurança e redução de custos, nós trabalhamos muito firme dentro da nossa central, da nossa matriz, auxiliando nas contratações dos serviços para evitar exageros, evitar subfaturamentos sobre os serviços. Né? Que isso, infelizmente, é uma prática comum do mercado. Tem gente que contrata um serviço por 3 mil, tira nota de 5, de 10. E eu nunca aceitei, não aceito. Ontem acabei mandando embora um funcionário interno por desvio de conduta. A gente está sempre fiscalizando, sempre de olho, não só internamente, como principalmente externo na estrada. E dentro de um atendimento comum, simples, sem envolver carga perigosa, carga química, às vezes a gente reduz aí 3, 4, 5 mil reais uma operação. Então, assim, nós que já atendemos aí, em média 700 sinistros mês, multiplique isso por 3 mil, 5 mil, para você ver qual que seria a economia. Então, assim, você trabalhando com seriedade, o mercado vê, enxerga e você ganha com isso. Só que trabalhar com o ser humano é difícil, é complicado. Seria ótimo se a gente conseguisse uma equipe de vistoradores robotizados, né? Que aí você controla, regula e não sai daquilo. Nós, de tempos em tempos, temos viajado várias regiões, né, do Brasil, justamente vendo as condições das estradas, se justifica aquele percurso feito pelo vistorador, se a quilometragem que ele cobrou realmente procede, se os custos dos serviços lá na região está correto, está coerente ou não. Por mais que a gente contrate hoje a maior parte pela nossa central, né? Nós temos hoje um banco de dados com quase 20 mil cadastros. Então, assim, tudo que se imaginar, vigilância, MUNC, veículo de transbordo, guincho, guindaste, tudo que se precisa, a gente já tem assim um cadastro gigante. E mesmo assim, como cada caso é um caso, às vezes você, com toda essa gama de cadastros, você ainda não consegue. Para aquela região, você tem que entrar na internet, tentar um outro prestador e cadastrar, e assim vai. Cada ocorrência, você vai ter que agir dessa forma. Não tem como você atuar
forte e firme num processo e achar que os outros vai correr perfeito. Você vai ter que continuar dando a mesma atenção sempre, né? Sempre de olho, sempre fiscalizando. Já mandei muito vistorador embora. Isso aí é uma rotina. Infelizmente, atende bem 1 ano, 2 anos, 3 anos, de repente já começa a falhar na operação. E antes que aquele problema, aquela falha, prejudique a imagem da empresa, a gente tem que tomar ação. E a ação é simplesmente cortar e preparar outro profissional para atender aquela região. Isso é um processo permanente que a gente sempre está trabalhando firme para que a qualidade do nosso serviço seja realmente garantida. O pessoal está curioso, então o senhor falou que atende bastante emergência hoje, né? Então, assim, a gente que está muito ligado, às vezes, ao nosso bairro, à nossa cidade, acontece muito acidente no Brasil, senhor Jair, nesse mundo rodoviário? Acontece. Eu não saberia te informar aí um número próximo na totalidade, né? Mas antes da pandemia, só a Wagner atendia em média 700, 800 sinistros mês. E quantas outras concorrentes tem no mercado que também atendem? Então, assim, talvez hoje nós teríamos aí, sei lá, 3, 4, 5 mil acidentes de carga por mês. Por mês, né? É grande. Interessante isso, né? Porque às vezes a gente está ligado ali à nossa vida e tal, muita gente, né? Vale trabalho, escola, e nem tem noção disso, né? Não tem noção. 5 mil acidentes por mês. Pode acontecer. Imagine, né? Que quantidade. E esses valores que o senhor falou, que pode chegar aí a até 10, 20 milhões, o senhor chegou a citar, né? Qual foi a mais cara, assim, que o senhor atendeu? Só para o pessoal ter uma ideia de grandeza, assim. No ambiental, já chegou a 1.200.000. No ambiental. Mas, assim, outras empresas que a gente acompanhou, não que nós tivéssemos dado atendimento à emergência, mas acompanhamos como regulador, de passar de 2 milhões. 2 milhões de reais, né? Uma emergência só. Né? Realmente esse mercado aí tá... hoje, essa preocupação com água e solo, principalmente, é surpreendente, né? Sim. E aí vale a dica para o nosso pessoal aí que atende emergência, né, que trabalha nesse... Nós temos até uma sugestão, né? A gente tem que trazer aqui pessoal de resposta à emergência, que já vamos providenciar, e o pessoal do seguro de transporte, né? Para corretores, alguém especialista para ajudar a gente aí a destrinchar esse mundo aí, porque a gente tem que ligar essa questão de resposta, a parte de resposta à emergência com a parte financeira. Eu acho que nós temos a obrigação de nós abordarmos isso aqui no podcast, né? Porque não pode a gente só pensar na resposta e a gente não pensar, porque olha os valores que a gente está falando, né? Se a gente não atuar da forma correta, da forma certa, a gente pode até resolver o problema do risco lá, mas e a parte financeira, né? E aí que o senhor falou, e falou coisas aqui muito interessantes, inclusive de verificação de apólice, né? De atuar dentro das normas, de muitos outros detalhes aí. Eu diria o seguinte, são 3 pontos chaves, né? A pronta resposta, que vai refletir depois no resultado final financeiro da operação, e entregar a parte atingida, que é a questão do meio ambiente, entregar de forma que aquilo não sofra impacto nenhum, né? Ou seja, você vai ter que deixar o local como ele era antes do evento, antes do acidente. Então, você tem que se preocupar com o bem-estar da natureza, o bom atendimento e a pronta resposta para o cliente, e o menor custo na operação. Perfeito. E, seu Jair, qual que é o seu agora, como é que está agora e como é que o seu Jair enxerga aí o futuro da sua empresa, desse mercado? Como é que a gente poderia deixar aí com uma mensagem de como é que está a sua visão agora desse mercado daqui para frente? Como está aí, o que o senhor espera daqui para frente? Olha, o futuro ele é incerto, mas a gente pode ter certeza de que mais cobranças virão, né, mais exigências, ou seja, a tua responsabilidade ela vai aumentar ainda mais. Então, você tem que se garantir com empresas de ponta, empresas que realmente prestem um bom serviço para você, com o menor custo possível. Não se preocupe tanto com os valores, mas principalmente com a qualidade.
porque às vezes o barato fica caro, né? Um bom corretor de seguros que conheça a operação e possa vender uma apólice que abranja toda a necessidade do cliente, né? Todas as coberturas que ele realmente possa precisar, e uma seguradora de nome, que hoje nós temos muitas aí que realmente você pode confiar. Independentemente do valor, do prejuízo, ela vai te amparar. Estando dentro das condições da apólice, dentro do limite que você contratou, ela vai garantir isso sem dúvida alguma. Porque eu já vi muita gente fazer comentários bestas, né, com todo respeito, de que seguradora só quer saber de cobrar prêmio. E não é. Não é porque eu trabalhei 3 anos em seguradora, né? Eu trabalhei lá, eu sei como é que era. Então, assim, você seguia risco que estava na apólice. Nada mais do que isso. Agora, se o teu corretor vende um seguro errado para você, um seguro falho, aí não é problema da seguradora. Aí é problema do corretor. Por isso, você tem que trabalhar com profissionais de ponta. Perfeito. E aí, como é que nesse contexto, como é que está inserida a Wagner? Ela está se preparando para essas novas mudanças? Passou por mudanças? E como é que está a Wagner? Olha, eu sempre fui assim, uma pessoa de visão, sempre. E pós-pandemia, houve uma queda significativa e nós tivemos perdas de funcionários de ponta. Então, assim, isso abalou um pouco a nossa operação. Fomos humildes e chegamos às seguradoras pedindo até para segurar um pouco os acionamentos, justamente por conta do tamanho da nossa responsabilidade com o cliente. Porque o nosso cliente ele não é só seguradora, o nosso cliente é seguradora, corretor, segurado, né? E um trabalho mal feito, um trabalho com atraso, se você não conseguir entregar o prazo, você está prejudicando o cliente, né? Então, pedimos para algumas seguradoras dar uma segurada e eu investi pesado em um grupo de consultoria e mexemos em toda a nossa estrutura pessoal, processos, tecnologia, e ainda estamos em fase final desse processo, mas já sentimos assim, uma evolução, uma mudança gigante. Processos que saíam com 30, 60 dias, tem processo que agora está saindo com menos de 24 horas, menos de 48 horas, com atendimento, regulação e vendas salvadas. Então, assim, já deu para perceber de que esse investimento valeu a pena. E a Wagner está preparada para encarar os novos desafios, maior volume de serviços, sem dúvida alguma, né? E poder continuar dando a resposta que a gente sempre deu, que é segurança, qualidade e o menor custo possível nessa operação. Bacana, seu Jair. Agora, talvez muitas pessoas que estão nos assistindo tenham interesse, gostaram da área, querem atuar. O senhor teria algum direcionamento para quem às vezes quer trabalhar com a regulação? O senhor chama dos vistoriadores, né? É um mercado bom para atuar? Tem mercado? Qual que seria a sua dica para quem quer entrar, então, no ramo da regulação? Ele precisa conhecer o trabalho para poder atuar nessa área, né? Ele precisa, no mínimo, atuar alguns anos como vistoriador, conhecer a operação, como que ela acontece no dia a dia, lá na estrada, lá no local do acidente. Buscar contatos com reguladoras, né? Nós temos o nosso site da Wagner, tem outras reguladoras no mercado. Quem tiver interesse, e sempre tem gente nos procurando, né? E tem regiões que a gente precisa realmente estar renovando a equipe, né? Por algumas questões operacionais que realmente nos exigem essas mudanças. Então, assim, a gente está aberto, aquele que tiver interesse, quiser nos procurar, fique à vontade, tendo oportunidade, a gente vai dar esse espaço, sim. Já é um canal, né? Já pode, Sem às vezes, dúvida. procurar a própria Wagner, que pode, na sua região, lá, estar precisando de um novo historiador e já consegue ligar aí e começar a atuar nesse ramo aí. Como o senhor falou, são muitos acidentes, né? Então, é um mercado que não vai se acabar, né? Ele vai só crescer, né? E nós temos um processo de treinamento próprio, interno, coisa que o mercado hoje não tem. E assim, para trabalhar nessa área, não existe hoje uma escola que forme, que prepare alguém e deixe pronto naquele nível de conhecimento que nós precisamos.
Então, nós é que preparamos todos os nossos profissionais, tanto os que trabalham internamente, quanto os externos, que a gente chama de vistoriadores. Nós damos todo o treinamento, apostilas, trazemos aqui para a nossa matriz. Durante o dia ele está em treinamento teórico, né? Saiu alguma ocorrência, alguma vistoria, um atendimento, ele vai a campo, na prática, que é o melhor treinamento que tem. E estando preparado, aí a gente administra a distância, que a gente consegue dar esse suporte. E muito bem, por sinal. Ou seja, o nosso vistoriador, ele não faz nada sozinho lá na estrada. Ele não tem autonomia para contratar os serviços, como muitas outras empresas dão essa autonomia. E é onde tem o risco de aumentar os custos da operação. Então, assim, esse controle tem que ter internamente, e a gente faz isso muito bem. Seu Jair, agora para deixar o senhor no último momento aqui livre, que às vezes quer comentar alguma última coisa, deixar um espaço para o senhor aí, fica à vontade. Quiser dar nossa última conversa aí, o último recado para os nossos seguidores aí, fica à vontade, o espaço é teu, seu Jair. Bom, primeiramente, mais uma vez agradecer aí pelo espaço, pela oportunidade, né? E aqueles que ainda não conhecem a Wagner Reguladora, eles podem nos procurar, conhecer um pouco mais, né? A gente está aberto aí para reuniões, visitas, e até gostaria, se você permitir, de colocar aqui no ar a nova empresa que eu acabei até abrindo para atender emergência ambiental, que depois que eu saí da WGRA, respeitei o prazo lá da quarentena lá de 5 anos para não concorrer, mas deu certo de encerrar esse prazo, a WGRA acabou sendo comercializado, o pessoal vendeu, e aí o mercado começou a ficar preocupado novamente por falta de empresas para competir, para atender esse mercado. E mesmo eu não tendo a ideia de voltar a montar uma empresa de emergência, acabei montando por tantas cobranças de seguradoras e corretores e segurados. Surgiu a oportunidade, criamos a Eco Responder Emergência Química Ambiental. É uma empresa nova, está há 3 anos no mercado, já temos 6, 7 viaturas prontas, montadas, já atendendo, e vários parceiros a nível Brasil, empresas que já tinham uma estrutura bem significativa, e a gente entrou com conhecimento técnico, com os treinamentos, cursos, deixando aquela empresa preparada para poder atender no mesmo nível que a Eco Responder. Então, assim, hoje, se tiver alguma empresa no mercado pensando em inovar, buscar uma outra empresa de atendimento à emergência ambiental, tem a Eco Responder, que já está no mercado. Que legal, Sr. Jair. Então, o senhor faz parte também desse mundo da resposta à emergência propriamente dita. Então, já vai ficar o convite aqui, Sr. Jair. Vai ter que voltar outro dia aqui para falar desse mundo de empresa de resposta à emergência. Já está feito o convite, então. Né, porque é um outro mundo, né, outros detalhes que eu acho que vale a pena a gente conversar. São, hoje, para o modal rodoviário, poucos players no mercado, né? E que bom, então, que temos mais a Eco Responder e que podemos, então, levar esse know-how de quase 40 anos da Wagner para dentro, então, de uma empresa de resposta à emergência nos modais aí, rodoviário, ferroviário, né? Que bom, fica feito o convite, então, Sr. Jair, para o senhor voltar aqui e a gente falar mais específico sobre, temos que abordar mais esse detalhe aí, como que funcionam as empresas de resposta à emergência. Vai ser com certeza, muito legal. Então, Sr. Jair, muito obrigado pela sua presença. É uma honra tê-lo aqui, tanta experiência, uma enciclopédia desse mundo da regulação, dos seguros, e com certeza agregou muito aí. E se você, seguidor, ficou com alguma dúvida, nos mande aí suas dúvidas, questionamentos, que a gente vai tentar aí, no decorrer do tempo, responder a todos. Então, muito obrigado por ter nos acompanhado em mais esse episódio. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, de seguir o canal, podcast Chamada de Emergência. E aí, te vejo
no próximo Chamada de Emergência.